tá? Hoje eu vou mostrar para vocês um estudo de caso de uma residência, que é uma residência importante na história da arquitetura contemporânea, de um arquiteto importante aqui, importante contemporâneo, né? Tem uma atuação bastante grande, inclusive é prêmio Pritzker, que é o Rem Koolhaas. O Koolhaas, ele tem um escritório bastante atuante, inclusive com diversas sedes, né, diversas filiais, na verdade, espalhadas por capitais importantes do mundo. O escritório dele é o famoso OMA, Office for Metropolitan Architecture. Ele é um arquiteto bastante inteligente, porque ele tem uma produção importante, uma produção mais de arquitetura contemporânea, né? Começa fundamentalmente com obras importantes ali pelo final da década de 80, início da década de 90, e essa casa faz parte desse período, né? A casa, como vocês veem, é de 1991, e ele é um arquiteto que pensa muito teoricamente a arquitetura, escreve livros, né, importantes. Me lembro assim do primeiro livro, que é um livro bastante polêmico, que vai na onda um pouco assim do Aprendendo com Las Vegas, do Venturi, que é o Nova York Delirante, um livro, se não me engano, da década de 70, em que ele defende aspectos positivos na conformação das edificações, principalmente, mas na conformação urbana de Nova York. Mais ou menos assim como o Venturi faz, mas claro que abordando aspectos diferentes. Obviamente as cidades são diferentes, da Las Vegas do Venturi para Nova York do Koolhaas, mas é um cara que pensa muito arquitetura e tem um pensamento bastante característico de um arquiteto contemporâneo. Ele é um entusiasta da cidade contemporânea, né? Então a gente tem nele uma figura importante da arquitetura. Essa casa é uma casa, como já falei, projetada em 1991, em Paris, e é uma casa bastante inusitada, que tem um cliente que se mostra, pelo resultado da residência, um cliente bastante aberto. Gostaria de começar, assim, falando um pouco da implantação. A implantação que a gente consegue ver aqui, num terreno que tem um desenho bastante inusitado. Vejam como o terreno tem uma lateral que tem um recorte irregular e uma outra lateral que tem um recorte mais ortogonal, né? E como isso vai gerando uma geometria complexa. E vejam, isso daqui são os volumes, né, os limites que compõem a edificação que é proposta pelo Koolhaas. Vejam como essa edificação ela se encaixa bastante bem no terreno, sem necessariamente reverberar a angulação das laterais. Claro que aqui tem uma relação com essa divisa mais direta em termos de geometria, nesse ponto, e também nesse ponto aqui, mas a gente tem a ideia de uma edificação que vai se espalhando no lote e buscando uma implantação mais equilibrada à medida que o terreno vai se dirigindo para o fundo do lote e vai ampliando a sua área. Então, assim, é uma edificação que está, a meu ver, bastante bem inserida por causa desse equilíbrio, né, por causa dessa percepção. E eu sempre falo para vocês que é importante vocês, como estudantes de arquitetura, entenderem que o arquiteto, ele entende muito bem, ele percebe muito bem as características do local onde ele está se inserindo, não somente da geometria do terreno, que é o caso que nós estamos falando agora, mas o local mais amplo, né, entorno, mas nesse caso aqui estamos se referindo à geometria do terreno. Ele entende essa característica dos locais e ele adapta a edificação, ele deixa com que esses fenômenos acabem, essas condicionantes acabem quase, claro que entre aspas, modelando o projeto através da sua mão de arquiteto. Então a gente vê muito bem isso, né, à medida que ele desliza esse volume, né, esse volume fica mais preso a essa lateral e esse volume se desliza ocupando melhor o terreno.
Aqui tem uma maquete mais, assim, digamos, simplificada, né? Uma maquete que não é uma maquete que prima pelos acabamentos, pelo reflexo correto e realístico dos materiais, né? Mas justamente eu uso ela nessa imagem para que a gente perceba em questão mais elementar as partes que conformam essa composição. Eu sempre falo para vocês que nesse exercício que a gente faz, principalmente no ateliê 3 e no ateliê 4, que, ao meu ver, é um bom começo para fazer com que vocês tenham controle compositivo das partes que compõem esse objeto arquitetônico que vocês vão propor com um tema residencial, que vocês trabalhem com uma composição de uma forma articulada, de volumes puros e claramente articulados. Isso é uma coisa bastante didática, inclusive uma cultura que já existe dentro dos cursos de arquitetura, apesar de a maioria dos professores não deixarem isso muito claro para os alunos. Vão mais assim, quase que como, né, numa mania ou numa cultura espalhada, né, incrustada dentro do ensino de arquitetura. Então, a gente consegue perceber aqui, através dessa maquete, as partes elementares dessa composição. Fundamentalmente, a gente observa, porque chamam em hierarquia, essas duas caixas elevadas que estão dispostas paralelamente e que geram um deslize entre elas. A gente consegue ver essa daqui, que nesse caso aqui está com um formato mais cinza, e aqui num formato mais escuro. Na verdade, isso daqui são telhas metálicas, a de trás, a do fundo do lote numa cor vermelha, da frente numa cor mais crua, de metal mesmo, acetinado. Então, a gente vê esses dois volumes como os volumes que aparecem de forma mais hierárquica na composição. E isso é bastante significativo quando a gente vai olhar o programa e a relação desses volumes, da hierarquia desses volumes com o programa, que eles são justamente as duas suítes que fazem parte do programa principal da área íntima da residência. A área íntima de uma residência é uma parte importante e o Koolhaas destaca muito bem eles, além de serem dois prismas retangulares, prismas de base retangular, tem uma proporção muito parecida, muito semelhante, tem um tipo de abertura com essa janela corrida ao longo das laterais principais, das faces principais desses volumes, estão deslizados, ou seja, eles têm uma série de relações entre eles, só muda, claro, que a cor e a posição, mas eles têm uma série de relações entre eles que faz com que eles tenham, que a gente consiga perceber que eles têm relações, que eles estabelecem uma comunicação direta e também aparecem como os elementos mais hierárquicos dentro da composição. Existe também um certo desnível entre os dois volumes, fazendo com que a gente tenha uma leitura de dois volumes suspensos, obviamente, como eu já comentei, mas também escalonados, o que reverbera um pouco da topografia do terreno. Depois a gente vai ver outras justificativas além dessa relação com a topografia acidentada, de um aclive, da relação do alinhamento do terreno com a parte mais dos fundos do terreno, mas a gente vai ver uma outra relação vinculada às visuais importantes do terreno e uma justificativa nesse sentido. Então, esses dois elementos são os fundamentais. A gente observando, a gente percebe outro elemento importante, que seria um outro prisma com uma base mais sólida, pesada, que depois vocês vão ver, depois vocês vão ver que é uma base revestida em pedra, o que caracteriza mais ainda a massa e mais peso da composição, e que ela tem o seu corpo principal todo envidraçado. E a gente vai perceber que isso não é por acaso, porque, ao contrário dos dois volumes suspensos, que estão dispostos ortogonalmente a esse volume, ele é bastante extrovertido, ele é predominantemente envidraçado no seu pavimento principal, tem a base opaca, claro, mas esse é o pavimento principal, ele tem a parte mais envidraçada, justamente porque abriga no volume a função mais extrovertida, que seria a área social da residência. Então, a gente vai vendo essas coisas, né, essas relações entre programa e forma arquitetônica, que é importante que vocês percebam isso, entendam, né,
a expressão, como a expressão arquitetônica é derivada da relação com a função, também, né? Também, não só isso. E ao contrário dessa extroversão bastante acentuada, desse volume maior que conecta os dois volumes elevados, os dois volumes elevados são mais fechados, mais introspectivos, apesar da possibilidade de amplitude dessa janela em fita corrida que a gente tem trabalhando esses volumes, né, as aberturas desses volumes. Demonstrando, né, esse aspecto mais de massa e mais fechado, mais introspectivo, demonstrando o que é a natureza do programa, que é a área íntima do programa, né. Também a gente tem um plano, a gente consegue perceber aqui um plano de concreto que faz o arremate de uma lateral dessa primeira casa e cria também uma conexão entre esses dois volumes superiores. E divide bem a entrada do automóvel que se dá por aqui da área propriamente dita da residência. Apesar da gente ver que vai se criar uma relação visual através dessa placa de concreto, desse plano de concreto, que existe um rasgo horizontal também bastante grande, que faz essa conexão visual do interior da residência com a parte externa da residência, claro que bloqueando, de certa forma, esse acesso, em boa parte do percurso que as pessoas fazem à medida que vão acessando a área social. Então, assim, fica bastante claro qual é a essência compositiva e a expressão compositiva dessa casa. A gente tem também ali, como uma marcação de acesso bastante importante, aqueles elementos retilíneos que são angulados, né, uma série de elementos retilíneos angulados nessa parte, que além de resolver a estrutura da residência, de uma forma não tão, entre aspas, racional, a gente entende essa excentricidade no tratamento desses elementos como uma marcação de acesso. Vocês vão ver que ele cria, o Curras, o arquiteto, cria todo um chamamento estético, uma fruição estética a partir desses elementos, e cria quase que um bosque de pilaretes que vai fazer com que a gente tenha uma sensação, até mesmo pela escala, quase de estar atravessando mesmo que um bosque, ou algo semelhante, né? Claro que estou fazendo uma metáfora, né? Como marcação do acesso, né? Como uma transição entre a parte exterior e o interior da residência, e além disso, como um elemento que chama atenção para o acesso e mostra, né, através da sua hierarquia, por ser um objeto inusitado, o caminho da entrada da residência. Então, assim, poderíamos descrever muito facilmente, são dois prismas de base retangular elevados, dispostos paralelamente, deslizados, conectados por um outro prisma ortogonal a eles, com um plano de concreto arrematando parte da composição. Isso daí a gente poderia descrever essa composição de forma bastante simples assim. É importante que vocês percebam essa expressão compositiva, porque essa expressão compositiva é a expressão do arquiteto e a expressão da forma arquitetônica, resolvendo as relações deste objeto arquitetônico com o lugar, com o programa, e com as questões técnico-construtivas. Além disso, a gente vai ver uma série de relações que existem aí com relação ao conhecimento da história da arquitetura. Eu não falo história da arquitetura como, sei lá, um aspecto simplesmente cultural de demonstrar conhecimento, mas sim de utilizar os elementos que a cultura nos trouxeram, coisas importantes que a cultura nos trouxe, mas também criar vínculos, criar conexões na memória das pessoas e utilizar essas soluções de forma inteligente para resolver os problemas que são específicos a esse problema em particular, que é a construção dessa residência em Paris, nesse local, né, nesse terreno. Aqui tem uma outra maquete que a gente consegue perceber bem a ideia da implantação do terreno, só que pelo outro lado, né, com aquela placa, eu falei daquela janela, né, na placa também,
E aqui vamos dar uma olhada na planta, né? A planta, como eu falei para vocês, a gente tem aqui nessa perspectiva, a gente tem chamando atenção para esse acesso. Vocês vão ver que ele coloca um muro aqui na frente, depois eu vou falar um pouquinho mais desse muro. O acesso se dá por aqui, por esse portão, a gente claramente é guiado por causa do portão, mas também por causa da marcação, essa desse mini bosque de pilaretes. Ele faz a gente dar uma volta sinuosa, quase como se tivesse, não numa entrada bastante pragmática e direta, mas sim num passeio, numa fruição desse espaço. E a entrada da residência é uma entrada que é uma perfuração bastante tradicional, com uma proporção bem de porta tradicional mesmo, numa grande base, uma massa revestida de pedra, é a única perfuração, então a gente consegue ver, não existe dúvida com relação à marcação do acesso, mesmo sendo uma marcação bastante tradicional e simples, né? Ela acaba se tornando potente. Se dá o acesso por aqui, boa parte desse pavimento, dessa base, é ocupada em termos de programa por espaços de técnicos. Aqui no fundo a gente vai ter um estúdio junto à garagem. Aqui é o acesso do automóvel, estaciona na garagem, tem uma conexão direta com o estúdio. Mas, à medida que a gente entra, depois nas fotos eu vou salientar isso mais também, a gente entra, existe uma divisória translúcida parece ser um vidro translúcido que se ilumina a partir de uma iluminação do segundo pavimento, existe uma integração nessa parte em pé direito duplo, e a parte de cima, como a gente já viu, né, essa parte aqui é predominantemente envidraçada, e existe uma luz que entra intensa aqui e acende essa divisória translúcida e faz com que isso aqui ganhe hierarquia e a gente se direcione para essa porta, que é a porta de acesso principal do hall de entrada. No hall de entrada, a gente já vai ver através como um vulto, quando adentra a porta principal, a gente vai ver como um vulto essa escada helicoidal. Essa escada helicoidal vai acessar o pavimento social pela parte da sala de jantar e também vai chamar através do seu desenho plástico, que se modifica a partir do segundo pavimento, segundo pavimento do social, a partir desse desenho plástico. A gente vai ver que essa escada tem uma aparência bastante vertiginosa, parece que existem poucos elementos que a compõem, realmente, existem poucos elementos, e ela parece um tanto insegura. Isso vai dar uma ideia de suspensão, uma ideia de instabilidade, que é uma característica constante nessa residência. A gente vai ver isso em vários momentos, e isso é um aspecto puxado, e o Koolhaas tem muito dessa expressão, de uma influência da expressão do construtivismo russo. Isso a gente pode identificar em vários de seus projetos. Eu me lembro aqui de um projeto que não foi executado, se não me engano, em Zurique, na Suíça, que é uma gota invertida, um terminal, tinha como programa, que era muito semelhante, em termos de forma elementar, assim, em forma geral, a uma parte do projeto do Instituto Lenin, do Ivan Leonidov, um arquiteto importante do construtivismo russo, mas do final da década de 20, início da década de 30, bem quando estava terminando a expressão do construtivismo russo na Rússia mesmo. Então, a gente vai ter uma série de influências em outros trabalhos do Koolhaas também, que vão aparecer aqui também. Só voltando aqui um pouquinho, a gente pode acessar pela escada, ou também a gente pode, existe assim outro acesso para quem entra pelo portão da garagem, e a gente já sai, já se direciona para essa rampa que vai costeando, que vai subindo, né, em direção ao nível do pavimento principal da área social, através dessa rampa, e conduzindo essa rampa, a gente tem de um lado aquela placa de concreto e de outro lado a sequência desses círculos aqui desenhados em planta, que são as colunas, que é a estrutura principal, o tronco principal de linha de colunas da construção, que são amarradas por uma grande placa de madeira, uma materialidade de madeira.
Vocês vão ver que essa casa ela tem uma variação muito grande de materialidade, o que muitas vezes pode se tornar complicado quando a gente está começando a trabalhar com projetos de arquitetura, porque quando a gente começa a trabalhar com projeto de arquitetura, a gente tem que cuidar muito a unidade da composição. E a materialidade é algo que confere relação entre as partes e faz com que a gente garanta uma certa unidade. Materialidade é um dado importante disso. Se a gente começa a variar muito a materialidade, ter uma paleta de materiais muito extensa, a gente pode se perder nisso. E o Koolhaas, ele trabalha com vários materiais nesse projeto, e a gente vê que ele não se perde justamente porque os elementos eles estão muito bem amarrados em termos de relação, não necessariamente uma relação de materialidade, apesar de socorrer também, mas ele consegue trabalhar com uma paleta extensa de materiais sem perder a noção de unidade do volume. Claro que isso tem um aspecto de contemporaneidade, vocês vão ver que os materiais, já falei de alguns deles, né? Principalmente a telha metálica, que é algo que utilizado em composição é muito vinculado à expressão de uma arquitetura, entre aspas, contemporânea. Claro que isso também é vinculado à arquitetura moderna, mas essa materialidade mais industrializada e mais efêmera, como a telha metálica, vocês vão ver que tem outros elementos, aparece como uma característica de uma arquitetura que se propõe, entre aspas, contemporânea. Então, a gente vai, à medida que arranca nessa rampa, no final da rampa a gente vai ver que existe uma escada, que é a escada que vai dar acesso lá para a suíte dos fundos. Então, a gente tem sempre uma série de elementos, tanto essa escada de entrada, que nos chama a atenção já lá da rua, a gente vê ela se descortinando através dessas grandes panos de vidro, chama, cria um elemento referencial, um elemento que é reconhecidamente uma função importante dentro de residências, que é a escada, e a gente começa a ver que existe uma ideia de promenade arquitetural à la Corbusier, né, que o Koolhaas traz para dentro desse projeto, e à medida que a pessoa vai fruindo o espaço, ela vai reconhecendo, ela vai identificando elementos como se fossem objetos tipo, ou seja, objetos que são feitos, que têm uma função reconhecível, são objetos, entre aspas, padronizados, objetos reconhecidos de uma vida moderna, de uma vida contemporânea, e que vão guiando essa promenade ao longo do projeto. E tudo isso é muito bem montado, esquematizado, para que esses elementos chamem a atenção e guiem a pessoa que está fruindo a sequência desses espaços, à medida que vai descobrindo a residência. Só chama atenção aqui um pouquinho, que a gente consegue ver nessa perspectiva, esse plano de madeira que está colocado ali dentro, apesar disso aqui ser uma maquete eletrônica que não está renderizada, a gente percebe ali que existe um plano que tem uma coloração mais de madeira. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre esse plano. Passando para o segundo pavimento, a gente vai ver a escada, a rampa, melhor dizendo, chegando com a escada como um ponto focal. Depois eu vou mostrar as fotos. E a gente chega na área de estar. Vejam que aqui a cozinha ela é estruturada e fechada com elementos translúcidos, placas translúcidas, que fazem com que essa parte da cozinha seja modelada a partir desse arco e da parede planar em madeira, do plano em madeira que amarra as colunas, de uma maneira muito sutil, um gesto muito elegante, muito bonito e muito sutil, e que já se conecta em termos de alinhamento com a posição da mesa de jantar, e também já encaminha nesse outro lado uma relação de ponto focal com a escada que está posicionada lá na entrada. Então, a gente tem aqui, ó, ponto focal a partir da entrada, aqui nessa escada, acessando a suíte lá dos fundos, e nessa área social, ponto focal com a escada de entrada, acessando a suíte da frente. Então, ele é cheio de relações que se equivalem, que faz com que isso se reforce a unidade.
Esqueci de mencioná-la no pavimento terra. À medida que a gente acessa aqui, a gente também vai ter a visualização, que a gente pode se desviar do caminho, subindo pelo terreno natural, e acessar a parte de cima da residência através dessa escada aqui por fora. A gente está conseguindo ver ela daqui, né? Isso é uma visual dessa parte aqui, voltada para o acesso. Lá a gente consegue ver o acesso, né? O bosquezinho de pilaretes. E depois a gente tem as suítes. Aqui a gente acessa uma conexão aberta sobre o volume de base, volume social, que dá acesso para essa suíte e para essa suíte. Conecta as duas sem que se precise voltar para o espaço social. E a gente tem essas suítes também divididas de uma forma muito semelhante, o que reforça a unidade, com plantas que têm núcleos, que são nucleadas, principalmente por causa da circulação vertical da escada, e que já ajuda a dividir os ambientes em ambientes de estar, né, ou uma parte aqui de estúdio, ou de uma pequena sala de lanches ou estúdio, da parte mais propriamente dita do dormitório, da cama, né? Então, a gente vê uma lógica nucleada, de planta nucleada, resolvendo os dois espaços, dividindo os dois espaços em duas partes, ou seja, de novo, reforço da unidade, né, das relações nas soluções dos elementos. Subindo, continuando, mais um lance dessa escada, a gente acessa a cobertura lá nos fundos, e a gente pode ver esse escalonamento com esse terraço-jardim, com um paisagismo bastante seco, né, parece inclusive um paisagismo japonês. A gente desce para essa escada, dá um mergulho na piscina, passa por esse espaço bastante exíguo, sem guarda-corpo. Vocês vejam que a proteção que existe nesse terraço da frente é uma proteção simplesmente com aquelas telas de proteção de obra, né, de isolamento de obras, de plástico laranja. De novo, aquela ideia da materialidade contemporânea como uma materialidade efêmera, como uma materialidade de materiais baratos, materiais industrializados. E, basicamente, é essa ordenação em planta. A casa tem várias coisas que a gente poderia ficar falando aqui muito tempo. Uma delas que diz respeito à cultura disciplinar, né, ou seja, a relação que essa residência estabelece com outras obras importantes da arquitetura. A gente consegue ver pela proporção dessas caixas elevadas, pelo menos nas faces mais importantes, onde a gente tem a abertura dessas grandes janelas horizontais, além da própria janela, a proporção do volume, a ideia de suspensão remetem muito à composição de uma das faces da Vila Savoie, projeto do Corbusier. A gente tem a relação da janela corrida, a relação da espacialidade interna se vinculando ao exterior, através dessa amplitude que a janela corrida proporciona, mas também da proporção dos próprios limites do volume. Claro que, na profundidade, ela se difere da Vila Savoie, mas nessa face principal, nas faces principais, ela se relaciona. Claro, também a ideia do coroamento, daquelas divisórias, que por vezes são curvadas lá na Vila Savoie. A gente tem isso como uma marcação de coroamento e do terraço-jardim do edifício. Então, a gente tem aquela ideia, de novo, que é uma ideia tripartida, bastante tradicional da arquitetura, que a arquitetura moderna repete, só que de forma diferente, onde a gente tem uma base, um corpo homogêneo e um coroamento plástico. Ou seja, a gente tem, na arquitetura tradicional, uma base pesada, geralmente rusticada, um corpo que forma o piano nobile, e tem um coroamento plástico geralmente marcado por cornija, frontão, ou ático decorado, né? A gente tem isso é bastante recorrente na arquitetura tradicional, erudita, e a gente vê isso na Savoie, a partir da ideia, agora não de uma base pesada, mas de uma base leve, elevada sobre pilotis, um corpo homogêneo e um coroamento plástico trabalhado a partir dessas divisórias curvas que a gente vê lá na Savoie e vê aqui também. Então, existe essa relação formal que faz com que esse objeto se vincule à história da arquitetura. E ele está resolvendo o problema aqui, com esse artifício. Esse é o local, para a gente ter uma ideia de como é que é o
o entorno, né? A gente vê essas casas, são casas também com um telhado bastante proeminente, né? Casas bem tradicionais, isso parece até não sei, não consigo observar bem, mas parece um entorno meio quase que Jugendstil, uma arquitetura tradicional, que conforma o entorno, e a gente vê que a casa, ela, ao mesmo tempo que ela tem uma massa um pouco parecida, apesar de bem mais fragmentada, essas casas do entorno parecem muito mais compactas, ela tem uma ideia de massa que se encaixa, né, uma altura mais ou menos semelhante, tirando o telhado, que se encaixa no entorno. Aqui está o muro que eu tinha comentado. A gente vê o portão aberto com a entrada da garagem. Vejam como em vários momentos a gente consegue observar a casa. A gente bate o olho nas principais visuais e a gente identifica as partes principais da composição. Ele é muito didático e claro ao mostrar essa composição o tempo inteiro. Em várias visuais importantes, a gente consegue perceber aquele jogo elementar compositivo dos 2 volumes suspensos, deslizados, e justamente pelo deslize a gente consegue perceber eles em vários momentos, os 2 ao mesmo tempo. O plano, a base, né, e os pilaretes. Esse muro, ele é uma coisa bastante interessante, porque eu, na verdade, eu não sei, quando eu não sei, né, não estudei, não pesquisei o suficiente para saber se isso daqui é uma pré-existência. Me parece ser uma pré-existência, que o Koolhaas mantém, e isso se torna mais um elemento variado, com materialidade variada, com cor variada, com até mesmo linguagem variada, que adere à composição. Parece, né, uma ideia de colagem, nesse momento, onde se pega um elemento externo à composição e se coloca tentando relacionar ele com as outras partes. Esse tipo de colagem, ele é bastante comum na obra do Koolhaas, né? A gente vai ver isso também em outros projetos, é uma atitude normal, e essa própria variedade de materialidade remete muito à ideia de colagem, e reforça, né, esse aspecto na arquitetura dele. A materialidade, como eu tinha comentado, tanto da telha. Vejam que a esquadria, onde o vidro tem um tipo de abertura, o caixilho aparece, e onde é vidro mais fixo, o caixilho não aparece. Então, a gente consegue identificar de uma forma bastante didática onde há necessidade de um caixilho para estruturar a folha que abre, se coloca. Isso já marca uma hierarquia das folhas com relação às outras, mas a gente vê que existe uma divisão proporcional dessas partes de folhas e dessa divisão dessa janela corrida, tá? Que a gente consegue ver, de novo, a composição, algumas imagens, a gente vai entrando, percebe lá no fundo a escada, o outro volume, dentro daquilo que eu tinha comentado. Em vários momentos a gente identifica a composição, os 2 volumes suspensos, o volume do meio. Aqui a gente está arrancando para entrar, para fazer o caminho aquele do bosque de pilaretes. Olhem como a porta, ela acaba ganhando força simplesmente porque ela é o único elemento que perfura essa base pesada revestida de pedra, e de novo aqui a gente tem uma relação de tradição da arquitetura. Os prédios tradicionais geralmente eram elevados com uma base pesada. O plinto, né, aquele elemento que dava mais imponência aos edifícios e quase que desconectava os edifícios do solo. Isso tem funções, claro que técnicas e práticas, mas também torna o objeto mais honorífico, eleva o elemento, né, e torna ele mais inalcançável, pelo menos a parte mais importante, e tem esses aspectos todos envolvidos, toda vez que a gente vê isso. Aqui a gente já acessando, quero chamar a atenção para algumas coisas, aquela vidro translúcido com a porta, aqui tem a porta principal, a gente acessa essa outra porta para o hall de entrada com pé direito duplo. A gente aqui de dentro, a gente vê o topo daquele bosque de pilaretes. É importante se salientar a continuidade da materialidade do volume em cima, inclusive no forro desse espaço de pé direito duplo. A gente consegue identificar uma diferença no forro do volume social para a parte de baixo
dos volumes das suítes. Claro que isso é um trabalho de articulação compositiva, a gente entender melhor que isso daqui, essa materialidade faz parte da individualidade das características formais desse volume. É perfurado simplesmente porque existe a necessidade dessa escada, de novo, uma escada vertiginosa, né, acessar esse volume. Aqui a gente tem algumas imagens, o mesmo vidro translúcido que está aqui, o plano aquele de madeira que eu comentei, e lá o ponto focal da escada, dando a ideia da promenade, como eu tinha comentado. Esse plano de madeira, eu acredito que ele tenha uma importância bastante grande no sentido de caracterizar. Ué? Aconteceu alguma coisa aí. Bom, vamos continuar. Tomara que não aconteça mais. Esse plano, na minha opinião, ele tem uma importância de caracterização da edificação como uma edificação residencial. A gente sabe que as edificações residenciais, elas têm uma história, elas têm caráter. A gente não espera que uma edificação seja tenha uma aparência tão abstrata quanto essa casa que o Koolhaas está propondo, ainda mais nesse local. Então, o Koolhaas, de alguma forma, ele traz alguns elementos que são característicos de edificação residencial, que é o caso dessa madeira, mas também essas perfurações que vão acontecendo, quase como janelas que vão sendo escavadas nesse plano, que é um plano bastante largo, né, o que dá um certo peso para ele. Isso também trabalha com elementos característicos de uma certa tradição, a gente tem a ideia da massa perfurada, e ele vai, à medida que ele vai perfurando, vão aparecendo alguns elementos que caracterizam realmente essa casa como um lar. Um vasinho de flor, vocês vão ver lá, tem um outro vaso, em alguns momentos na cozinha vai ter um baguete, um prato com algumas frutas, que vão, de forma assim, muito sutil, recortando elementos importantes que caracterizam a edificação excessivamente abstrata, daí sim como uma edificação residencial. Aqui a gente já está vendo o outro volume da outra suíte, a escada, a gente tem uma chaise lá, misiana, e a gente vai ver que a característica misiana dessa casa também é muito forte, né? Aqui a gente tem a ideia, a sala de estar, né, toda integrada com aquele elemento que marca o arco que determina, junto com o plano de madeira, a parte da cozinha. Essas cortinas aqui, elas são importantes também, porque são também muito mesianas, e reforçam aquela dinâmica de possibilidades de fechamentos e aberturas de integração espacial, e a gente sabe que o MIS tinha bastante disso, né? Tanto a sensação do deslocamento dos planos, bastante abstratos e elementares do Mies van der Rohe, mas a gente também tem obras dele, na década de 20, né? Começa lá na década de 20, com cortinas que vão delimitando espaços, né, e vão criando uma dinâmica espacial variada a partir dessa possibilidade de integração. De novo, lá o ponto focal da escada, sendo marcado e afunilando para aquele ponto, e a escada como um objeto tipo. Aqui a parte de fora, de novo, a proporção, a esquadria metálica, o vidro esverdeado, tudo isso remete à ideia de uma arquitetura mesiana. Chama atenção também para o arremate das duas faces, ou das 4 faces, que precisava de uma solução técnico-construtiva para não ficar aberta essa telha ondulada, e o Mies van der Rohe usa uma cantoneira, desculpa, o Mies van der Rohe, ó, viu? O Koolhaas usa uma cantoneira para fazer o fechamento e cria um canto aberto, né? Ele é como se as faces se articulassem. Isso é outra coisa, quem conhece o Mies van der Rohe, quem vê o trabalho das arestas dos volumes do Mies van der Rohe, a articulação que ele faz entre os fechamentos das faces dos volumes, a gente sabe muito bem que isso é também uma característica miesiana, que parte de uma valorização bastante grande da técnica e do detalhe construtivo. Então, mais algumas imagens aí para a gente perceber bem essa influência miesiana.
a possibilidade de integração com o espaço, isso a gente consegue ter uma ideia, né, bem melhor do espaço da área social, o plano aquele de madeira, a delimitação da cozinha, o espaço da cozinha interna, e aqui a gente vê também uma influência brutalista com os elementos que, as tubulações, né, todos esses elementos que são importantes como infraestrutura para a cozinha, são utilizados de forma aparente, isso suaviza a relação dessa bancada com o plano e valoriza o plano translúcido, uma coisa muito bem feita, né, muito bem pensada, e ao mesmo tempo uma referência brutalista clara, né, isso daqui nos faz lembrar um pouco de Hans Stanton, lá com os Smithson, né, brutalismo em inglês. E aquelas janelas do plano que eu já tinha comentado, vocês veem uma cafeteira, um prato aqui que parece um queijo, frutas, o baguete, a chaleira, tudo isso caracterizando a ideia de residência e mostrando que aquilo ali é a cozinha. Essas chapas perfuradas que formam uma pele nesse lado, protegendo e trazendo uma iluminação mais difusa para o espaço interno, protegendo. E aqui o acesso para a suíte. A gente percebe, né, chegando nessa escada plástica, a gente percebe o topo, a gente se coloca numa outra posição naquele bosque de pilares e cria também uma relação bastante grande, bastante forte de integração visual com o entorno, com o contexto. Aqui a conexão entre os dois volumes das suítes e a parte do terraço. Essa é uma foto clássica de publicação, a moça ali fingindo que vai dar uma ponta, né, o recorte lá do espaço interno, o cidadão ali de toalhinha curtindo a parte de cima do terraço-jardim. E aquilo que eu tinha comentado do escalonamento, do aproveitamento da parte superior do terraço-jardim como uma expressão do arquiteto marcando o local, se relacionando com o local, de uma maneira bastante direta. Isso se justifica, esse escalonamento, para que se tenha uma visão mais para a parte da frente do lote, porque existe algo importante para se ver lá e para se curtir dessa parte, que é essa visual que vocês estão vendo, da Torre Eiffel, é o principal monumento turístico de Paris, do mundo, na verdade. O terreno ele tinha essa característica, como eu sempre falei, os projetos de arquitetura a gente tem, quando está projetando, a gente tem que se preocupar com os elementos importantes que a gente tem no entorno e as possibilidades visuais. O Koolhaas percebe isso de uma maneira bastante forte e isso justifica a utilização dos terraços, justifica o escalonamento, justifica o deslize dos dois volumes para não se obstruírem. Então, a gente vê que a forma arquitetônica, ela está toda amarrada ao local, ela está toda vinculada ao local. De forma que, se a gente tirasse esse objeto arquitetônico daqui e colocasse em outro local, em outro terreno, ele perderia completamente o sentido da sua forma arquitetônica. Então, a forma arquitetônica, além de ter uma expressão clara, que é esse jogo volumétrico, esse jogo compositivo, que eu sempre chamo a atenção, ela também está amarrada às questões de vinculação com o local e também amarradas questões técnico-construtivas. Aqui a gente tem um projeto muito bem estruturado, muito bem feito e pragmático, no sentido de demonstrar aquilo mais básico, aquela ideia de compositiva mais básica, de uma composição articulada de volumes puros, que eu estou tentando ensinar para vocês, não como sinônimo de verdade arquitetônica, mas como uma possibilidade boa de se fazer arquitetura e de se tentar chegar a um resultado bom na arquitetura. Claro que a gente, como eu sempre repito, a gente pode trabalhar de diversas formas e chegar a bons resultados, mas eu tento ensinar para vocês e tento demonstrar projetos que seguiram esse caminho, bons, um caminho mais claro, mais pragmático para vocês resolverem os problemas de projeto de vocês ao longo da vida de vocês. Tá ok? Obrigado. Acho que com isso a gente consegue ter uma boa conversa com relação a esse estudo de caso. Então tá, vou me despedindo por aqui. Até a próxima.